Mesmo assim, Brad recebeu 3 penas consecutivas de prisão perpétua, uma para cada um de seus assassinatos que cometeu. Às vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção, e hoje vou compartilhar 3 histórias que demonstram isso. Mas antes de entrarmos nas histórias de hoje, se você é fã do estranho, sombrio e misterioso entregue em formato de história, então você veio ao lugar certo, porque é tudo o que fazemos aqui, e carregamos de 3 a 4 vídeos por semana. Então, se isso for do seu interesse, convido você a curtir o vídeo. Além disso, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos semanais. Tudo bem? Vamos às histórias de hoje. Em 2013, a mãe de Jean Stauffer finalmente faleceu da doença do Alzheimer aos 74 anos. Seus médicos disseram a Jean que a doença dela havia sofrido uma mutação que eles nunca tinham visto antes e perguntaram se ele estaria disposto a doar o corpo dela para eles poderem estudar o seu cérebro. Jean sentiu que sua mãe gostaria que ele dissesse sim, e então ele concordou. Mas, por diversas razões administrativas, o neurologista não pôde aceitar o corpo da mãe de Jean. Nesse ponto, Jean estava realmente convencido de que o cérebro de sua mãe ajudaria outros pacientes. E então, embora ele não pudesse doar o corpo dela para esses neurologistas, ele poderia doar o corpo dela para o Centro de Recursos Biológicos em Phoenix. Esse centro recolheria os cadáveres e depois extrairia parte deles para investigação científica. E depois cremaria o resto e devolveria as cinzas à família. Jean entregou o corpo de sua mãe ao centro e, quando preencheu a papelada, indicou que o cérebro dela deveria ser extraído para pesquisas sobre Alzheimer. Depois de preencher a papelada, Jean saiu e 10 dias depois recebeu pelo correio uma caixa de madeira contendo as cinzas de sua mãe. Não havia nenhuma nota anexada à caixa explicando exatamente o que foi feito com o corpo de sua mãe, mas Jean presumiu que eles fizeram o que ele pediu. Um ano depois, aquele Centro de Recursos Biológicos foi invadido pelo FBI após acusações de que eles estavam vendendo esses corpos doados para obter lucro. Durante a investigação do FBI, eles descobriram que sim, o centro estava fazendo isso e vendeu pelo menos 20 corpos ao exército dos Estados Unidos para vários experimentos, e um dos corpos vendidos era o da mãe de Jean. Ela foi vendida por $5.893 mil. O FBI disse a Jean que ela não havia sido usada para pesquisa sobre Alzheimer. Em vez disso, ela foi amarrada a um dispositivo que lembrava uma cadeira e uma bomba foi detonada embaixo dela. O exército estava tentando entender os efeitos do corpo humano quando um veículo é atingido por uma bomba. As cinzas que Jean recebeu naquela caixa de madeira que recebeu pelo correio eram apenas das mãos de sua mãe. O resto de seu corpo estava irrecuperável. Também, durante a investigação do FBI, eles descobriram que dentro do centro havia o corpo de um homem na parede com uma cabeça de mulher costurada nele. Parecia ser um troféu. Jean, juntamente com outras 19 famílias, processaram o centro e, finalmente, em 2019, receberam 58 milhões em indenização. O centro não está mais em operação. Em 2004, Mitch estava no último semestre de uma faculdade em Louisiana quando conheceu outra estudante no último ano, uma jovem maravilhosa chamada Kayla. Desde o instante em que a viu, ele soube que estava apaixonado. Ela jogou duro no início, mas depois de vários meses, ele a conquistou. Após a formatura, os dois permaneceram na Louisiana e foram morar junto enquanto iniciavam suas carreiras. 2 anos depois, os dois se casaram e quase imediatamente, Kayla engravidou. Na época, a carreira de Mitch estava realmente começando a decolar, o que permitiu que Kayla ficasse em casa e tirasse uma folga. Quando a filha nasceu, Mitch ganhava tanto dinheiro que Kayla decidiu ficar em casa e ser mãe em tempo integral. Alguns anos depois, Kayla engravidou novamente, e quando a filha completou 2 anos, eles tiveram o filho. Mitch adorava seus filhos. Todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, ele entrava silenciosamente no quarto deles e os observava dormir. E então, à noite eles faziam essa grande família sentar para fazer as refeições e depois jogarem juntos até a hora de dormir. A vida de Mitch era perfeita. Pouco depois do nascimento do filho, Mitch estava recostado no sofá da sala de TV, quando percebeu, com o canto do olho, a lâmpada vermelha no canto da sala. Parecia até engraçado, era quase como se a própria luz estivesse embaçada, mas quando ele olhou um pouco mais de perto, a lâmpada inteira parecia embaçada. Então, Mitch olhou ao redor da sala e nada mais estava embaçado. Ele esfregou os olhos e olhou para a lâmpada,
e ela ainda estava embaçada. Ele desligou a TV e foi até a luminária, e mesmo estando bem na frente dela, a luminária ainda estava embaçada, e Mitch não tinha visão ruim. Então, ele estava pensando, há algo de errado comigo? Estou tendo um derrame? Eu tenho um aneurisma? Existe algum tipo de doença aqui que está me fazendo ver essa lâmpada embaçada quando na verdade não está? Mas Mitch disse a si mesmo que estava bem de saúde, e o que quer que fosse, era uma anomalia, e nada com que se preocupar. E então, ele voltou para o sofá, ligou a TV novamente e tentou ignorar a lâmpada. Mas enquanto assistia a TV com a visão periférica, ele não pôde deixar de notar uma estranha lâmpada embaçada. E finalmente, ele desligou a TV novamente e se virou para olhar para a lâmpada. E agora, além de embaçado, parecia estar de cabeça para baixo. Agora, Mitch estava genuinamente preocupado com a possibilidade de haver algo errado com ele. Porque, novamente, nada mais na sala inteira estava embaçada ou de cabeça para baixo. Era apenas essa lâmpada. E então, alguns minutos depois, sua esposa e seus filhos chegaram, e Mitch decidiu que não lhe contaria sobre essa lâmpada. Ele não queria alarmá-los. Ele imagina que descobriria o mistério dessa lâmpada embaçada e então contaria para sua esposa e seus filhos. Então, naquela noite, a família fez uma refeição sentada e depois jogaram alguns jogos juntos, e então todo mundo sobe e vai dormir. Mas depois que todos foram dormir, Mitch ficou deitado na cama pensando naquele abajur. E então, finalmente ele saiu da cama, desceu para a sala de TV, sentou-se no sofá e ficou olhando para aquela luminária. E por horas e horas ele apenas se fixou nessa lâmpada, observando-a se transformar e virar de cabeça para baixo e ficar cada vez mais desfocada. No dia seguinte, Kayla encontrou Mitch deitado no sofá, desmaiado, e perguntou se ele estava bem. E, novamente, Mitch não contou a ela sobre a lâmpada, que ainda estava embaçada. Ele apenas disse a ela que não estava se sentindo bem e que não iria trabalhar naquele dia. Mas Mitch não foi trabalhar por mais 3 dias. Ele apenas sentou no sofá e olhou para a luminária, e Kayla obviamente percebeu esse comportamento estranho, e continuou cutucando e cutucando para obter mais informações sobre o que estava acontecendo com ele. Mas Mitch nunca lhe contou a verdade sobre essa lâmpada. Ele apenas dizia que estava se sentindo mal. Ela o incentivou a consultar um médico, mas Mitch disse que ficaria tudo bem, ele iria melhorar. E então, com o tempo, à medida que essa lâmpada continuava a se transformar e a ficar cada vez maior e a ficar cada vez mais estranha, Mitch, de repente, foi incapaz de responder à sua esposa. Ele ficou totalmente indiferente. E, obviamente, a esposa ficou desesperada e chamou o médico. Enquanto ela estava ao telefone com o médico, tentando obter conselhos sobre o que fazer, Mitch percebe que a lâmpada está crescendo rapidamente. E em pouco tempo, a lâmpada ocupa todo o tamanho da sala e tudo o que ele consegue ver é a cor vermelha dessa lâmpada. E então, Mitch começa a ouvir vozes e gritos vindo de algum lugar distante. E então, ele sente uma dor cegante na cabeça. Ele abre os olhos e olha para cima e vê que está deitado na calçada ao lado de um dos prédios de sua faculdade em Louisiana. E ao seu redor está uma multidão de pessoas com os olhos arregalados olhando para ele. Mitch não tinha ideia do que estava acontecendo. E, naturalmente, começou a examinar a multidão, procurando Kayla e seus filhos, para tentar descobrir, você sabe, como ele chegou ali. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, e antes que pudesse encontrar sua esposa e filhos, um policial correu meio da multidão, pegou ele, levou até o carro da polícia, colocou no banco de trás e começaram a ir embora. E então, enquanto Mitch estava na traseira do carro da polícia, ele se vira para o policial e pergunta: o que está acontecendo? E o oficial diria que ele foi atacado por um grande jogador de futebol universitário. Ele foi atingido na cabeça e caiu para trás e bateu com a cabeça novamente e ficou inconsciente. Mitch perguntou ao policial onde estava sua esposa e filhos, e o policial disse que não tinha ideia. E foi então que Mitch percebeu. A lâmpada não era real. A sua esposa também não era real, nem sua filha, nem seu filho. A vida dele também não. Nos últimos 10 anos, foi tudo uma alucinação. Enquanto estava inconsciente após ser atacado, Mitch foi levado ao hospital, onde teria uma recuperação física completa. Mas depois de ser libertado, ele ficou terrivelmente deprimido e teve que fazer terapia intensa para basicamente lamentar a perda de sua família, que nunca existiu. Hoje em dia, Mitch diz que mal consegue se lembrar de como era sua família, mas periodicamente, em seus sonhos, ele tem um vislumbre de seu filho e de sua visão periférica. E o filho dele tem 5 anos perpetuamente e está tentando falar com o pai, mas Mitch nunca consegue entender o que ele diz.
Em 2007, Brad Ryan era um charmoso homem de 26 anos que morava em Toronto, Canadá. Ele era conhecido como um cara extremamente amigável que sempre sorria de orelha a orelha com seu sorriso característico. Em seu tempo livre, ele podia ser encontrado em hospitais infantis, lendo para crianças doentes ou no centro comunitário, trabalhando como árbitro em jogo de beisebol da liga infantil. Mas por trás da sua carreira exterior aparentemente perfeita, nos bastidores, Brad estava lutando. Ele teve que voltar a morar com seus pais depois de abandonar a faculdade e acumular $60 mil em dívidas. Enquanto seus amigos se formavam na faculdade e começaram as suas carreiras em medicina, finanças e educação, Brad só conseguiu um emprego como pintor de paredes em meio período. Brad sentia que tinha muito potencial que estava desperdiçando, mas sentia que a dívida que acumulou era realmente o obstáculo entre ele e a vida que deveria ter. E então, em vez de trabalhar duro e ganhar algum dinheiro para pagar sua dívida, ele decidiu criar algum esquema absurdo para enriquecimento rápido que realmente funcionou. No dia 20 de outubro daquele ano, Brad entrou em um banco perto de sua casa e tinha bandagens hospitalares enroladas na cabeça e no rosto, e o braço esquerdo estava em uma tipóia. Então, ele foi até um dos caixas e entregou-lhe um bilhete que dizia apenas: "Tenho uma arma debaixo da tipóia, me dê $2 mil. E a caixa atendeu rapidamente e deu a ele um pouco mais de $1.000. Esse era todo o dinheiro que ela tinha, e Brad pegou o dinheiro, se virou e saiu calmamente do banco, e entrou no carro e chegou em casa, e estava totalmente emocionado, e meio que esperando a polícia simplesmente aparecer na sua porta. Mas eles nunca fizeram isso. Ele nunca foi pego, e depois disso ficou viciado. Nos 8 meses seguintes, Brad roubou uma dúzia de outros bancos na área, roubando quase $30 mil. Ele ficou tão confiante em sua habilidade de roubar sem ser pego que começou a se vestir com roupas ridículas, que incluíam uma barba enorme e obviamente falsa. E de fato, a mídia o apelidou de falso bandido barbudo. A razão pela qual Brad não foi pego é porque a polícia iria obter suas impressões digitais na cena do crime, mas como ele não tinha antecedentes criminais, suas impressões digitais não estavam no banco de dados. Então, a polícia basicamente teve que se preparar e esperar pegar esse cara na cena do crime. E no verão de 2008, eles finalmente pegariam o falso bandido barbudo. No julgamento de Brad, dezenas de seus amigos escreveram cartas de apoio ao juiz, dizendo que Brad era realmente um cara legal, que isso era um produto do desespero e de tal ruptura total com seu caráter normal. E algumas das organizações para as quais ele se voluntariou fizeram a mesma coisa, escrevendo cartas ao juiz dizendo que Brad era um contribuidor significativo para a comunidade. Quando Brad falou em seu julgamento, ele ficou extremamente arrependido e disse que havia permitido que sua dívida ficasse totalmente fora de controle e que reconhecidamente ele não havia administrado bem. Então, o juiz levou tudo isso em consideração, todas as cartas de apoio e a aparição geral de Brad no tribunal. E ele decidiu que isso era realmente uma ruptura com o caráter e que Brad era na verdade um jovem muito promissor e que não merecia a penalidade mais severa. E assim, Brad foi condenado a pouco menos de 4 anos, o que, considerando o crime, foi uma pena muito branda. E então, Brad foi para a prisão. Mas, então, em menos de 2 anos, em 2010, ele obteve a liberdade condicional e voltou a morar com seus pais. E seus pais diriam que ele era um homem mudado, pronto para um novo começo. Mas Brad descobriria que a vida fora da prisão era exponencialmente mais difícil agora que ele era um ex-presidiário. Foi extremamente difícil conseguir um emprego, o que significava que ele não tinha renda, e sem renda, ele não poderia pagar todas as dívidas que tinha. E então, teve que declarar falência. Quanto à vida em casa, era muito difícil. A família de Brad ficou muito envergonhada com o que ele havia feito. E quando Brad voltou para casa, era óbvio que todos os vizinhos fofocavam constantemente sobre sua família. E então, Brad e sua família se mudaram para outro bairro em Toronto, apenas para fugir de tudo isso. Mas assim que eles se estabeleceram nesse novo bairro, Brad realmente se esforçou e decidiu que iria recompor sua vida e fazer tudo sozinho. E então, ele se candidatou a dezenas e dezenas de empregos em todos os lugares e finalmente conseguiu alguns empregos com baixo salário no varejo. Não foi ótimo, mas foi um começo. E então, Brad começou a trabalhar inúmeras horas nesses trabalhos com salários muito baixos, e seus pais perceberam o quanto ele estava trabalhando duro para tentar recompor sua vida.
E então decidiram que o ajudariam financeiramente para que ele pudesse se matricular novamente na faculdade e terminar a graduação em biofísica. Enquanto Brad estava na escola, ele conheceu uma mulher chamada Christine, que tinha um emprego em período integral e morava em uma casa linda. E, em geral, ela tinha a vida que ele desejava ter. E os dois rapidamente se apaixonaram. E Brad contou a ela sobre o seu passado criminoso como falso bandido barbudo, e ela o aceitou e não o julgou. E disse: "Eu ainda te amo, ainda quero estar com você." 2 anos depois, Brad saiu da casa de seus pais e foi para a casa de Christine. E pela primeira vez na vida, ele sentiu que sua vida estava indo do jeito que deveria ser. Então, 1 ano depois, a tragédia aconteceu quando o pai de Brad faleceu, e de repente, Brad teve que ir para a casa de sua mãe o tempo todo para tentar ajudá-la. E a mãe dele estava muito grata pelo tempo que passava com ela. E então, ela começou a pagar pelo trabalho que ele fazia em casa. E, considerando que Brad era um estudante universitário falido, isso foi uma grande ajuda, e em muitos aspectos realmente uniu Brad e sua mãe. 1 ano depois, em 2015, Brad pediu Christine em casamento, e ela disse que sim. Mas, ao mesmo tempo, a escola estava ficando cansativa para Brad, e ele desistiu. Mas, ele ainda tinha vergonha de contar à noiva ou à família, porque todos pensavam que ele estava no caminho certo, e ele não queria explicar por que havia desistido e então apenas fingiu que estava na escola ainda. Então, na primavera de 2016, quando Brad deveria estar se formando, ele teve muita sorte quando uma grande empresa de tecnologia em Toronto lhe ofereceu um emprego. No papel, Brad não deveria ter conseguido esse emprego. Ele não estava qualificado. Ele não tinha diploma. Mas, ao conseguir esse emprego, Brad pôde contar à sua noiva e à família que havia acabado de se formar na faculdade, e que era assim que ele conseguiu o emprego. Sua família e sua noiva ficaram um pouco confusos, por não terem sido convidados para sua cerimônia de formatura, mas, mesmo assim, ficaram muito entusiasmados por ele, e o levaram para sair para comemorarem. Então, 1 semana depois de Brad aceitar o emprego, a empresa de tecnologia rescindiu a oferta quando descobriu que Brad era na verdade o falso bandido barbudo. Agora Brad entrou em pânico, porque esse trabalho representava a peça perfeita para sua teia de mentiras que lhe permitia fingir que tinha seu diploma, e que ele não poderia contar à sua noiva e à sua família que não conseguiu esse trabalho. E então, ele decidiu que simplesmente mentiria e fingiria que trabalhava nesses trabalhos todos os dias. Enquanto isso, a mãe de Brad começou a se gabar para todos os seus novos vizinhos sobre seu filho Brad, que realmente mudou sua vida. Ele se formou na faculdade, ele conseguiu um ótimo trabalho, ele tem uma linda noiva, ele tem uma casa maravilhosa. Tudo está indo bem para Brad. No início, Brad foi capaz de tirar a culpa do subconsciente e simplesmente viver essa mentira ridícula. Mas à medida que o dia de seu casamento se aproximava, o peso de todas essas mentiras se tornavam insuportáveis. E na prática, ele estava preocupado em como explicaria à sua nova esposa por que não tinha renda, apesar de ter esse emprego em período integral. Então, ele foi até a mãe e contou a verdade sobre o abandono da faculdade, sobre não ter recebido aquela oferta de emprego. E então, ele disse: "Você pode manter tudo isso em segredo? E você pode me dar muito dinheiro para que eu possa continuar vivendo essa mentira?" E ela disse: "Não. E na verdade, você precisa dizer à sua noiva que está mentindo ou eu contarei." Esse foi o pior cenário para Brad e para o qual ele não estava preparado. Ele realmente pensou que sua mãe diria: "Sim, vamos lá, vamos continuar com isso." Mas quando ela não o fez, ele realmente não sabia o que fazer. Ele acreditava que se Christine descobrisse a verdade, ela o deixaria e isso arruinaria sua vida perfeita. E então, ele decidiu que não contaria a Christine. Em vez disso, ele matou sua mãe. Por ser ex-presidiário, não poderia comprar arma de fogo. No entanto, ele poderia comprar uma besta e então encomendou sua besta. Ele assistiu alguns vídeos no YouTube sobre como operá-la e em uma de suas idas à casa de sua mãe para ajudar, guardou a besta e algumas flechas em uma prateleira na garagem. Então, quando chegou em casa, ele começou a projetar essas engenhocas bizarras que eram construídas como ventiladores, roldanas e vassouras que, quando ligadas, se movimentavam pela sala e clicavam no teclado, desligavam e desligavam o telefone. Foi projetado para ajudá-lo a construir um álibi.
Quando ele estivesse cometendo seu assassinato, seus aparelhos ligavam e desligavam novamente, dando a impressão de que ele estava em casa o tempo todo. No dia 25 de agosto de 2017, todos os seus preparativos foram feitos. Ele acordou cedo naquela manhã e começou a se preparar para o seu falso trabalho. Ao mesmo tempo, Christian também estava se preparando para o seu verdadeiro trabalho. E então, às 7h30, quando ambos estavam prontos para partir, eles entraram em seus respectivos carros e saíram para passar o dia. Mas Brad diminuiu a velocidade e no final da rua e esperou que Christian desaparecesse na esquina. Brad parou e voltou para sua casa. Ele subiu para o seu quarto e ligou todas as suas bizarras engenhocas de álibi que ele se certificou de que estavam desligando e ligando seus dispositivos corretamente. E depois de um tempo, quando teve certeza de que esses dispositivos funcionariam, ele entrou no carro e foi até a casa de sua mãe. Ele chegou lá por volta das 10 horas. Ele entrou e sua mãe estava sentada na cozinha, e ele a abordou sobre mudar de ideia, sobre contar a verdade para Christian. Mas sua mãe foi firme e disse não. Vou contar a ela antes de seu casamento, a menos que você faça isso. Então, a conversa deles ficou muito acalorada, e em pouco tempo, sua mãe ligou para um de seus irmãos mais velhos, Chris, para ir até a casa dela e conversar com Brad para amenizar a situação. Brad ficou furioso e saiu para fora da cozinha. Ele bateu a porta que dava de entrada para a garagem e entrou furioso para tentar tirar sua besta da prateleira, mas sua mãe o seguiu. A besta não estava carregada quando ele colocou naquela prateleira, e Brad não era muito bom em carregá-la, e levaria vários segundos para realmente fazê-lo. Então, ele está pensando consigo mesmo. Quando eu puxar aquilo para baixo e começar a carregá-la, ela verá a arma e correrá para fora antes que eu possa alcançá-la. Então, quando ele estendeu a mão, ele não pegou a besta. Ele agarrou as flechas e com um movimento rápido, puxou elas para baixo, agarrou elas como se fosse uma faca, encarou sua mãe e começou a atacá-la violentamente. Ela caiu para trás e uma prateleira caiu em cima dela, prendendo ela no chão, momento em que Brad aproveitou a oportunidade. Ele se levantou, pegou um pedaço de nylon e enrolou no pescoço dela e a sufocou. Assim que ela morreu, Brad puxou ela debaixo da prateleira e arrastou ela para a lateral da garagem. Ele colocou a prateleira de volta e começou a carregar sua besta, porque sabia que Chris, seu irmão mais velho, para quem sua mãe havia ligado, estaria lá em breve. Então, ele se escondeu atrás da porta da garagem e apenas esperou. E em algum momento, ele ouviu o carro de Chris parar na garagem. Chris entrou na casa, ele gritou por sua mãe, ele gritou por Brad, mas não obteve resposta, e eventualmente, Chris foi até a porta aberta que dava para a garagem. Ele entrou logo e Brad silenciosamente se levantou atrás dele e disparou um tiro diretamente na nuca, matando ele instantaneamente. Brad pegou o corpo de Chris e empilhou em cima de sua mãe. Enquanto ele colocava uma lona sobre eles, ouviu outro carro entrando na garagem. Era seu irmão mais novo, AJ. Agora, nesse ponto, Brad sabe que está muito envolvido e que precisa terminar o trabalho, por isso não tem tempo de carregar sua besta. Então, novamente, ele simplesmente pega uma de suas flechas e sai e vê AJ saindo do carro e corre até ele e enfia a flecha no pescoço de seu irmão. Então, eles estão brigando na entrada. Enquanto isso, o outro irmão de Brad, Lee, que na verdade estava dormindo em casa, acorda ao som de uma comoção lá fora, na garagem. Ele olha pela janela e vê seus irmãos brigando. Então, ele desce correndo e sai. E nesse ponto, AJ está deitado no chão e basicamente imóvel. Brad está de pé sobre ele. Brad se vira e vê Lee na porta e sai correndo atrás dele. Lee vê seu irmão correndo em sua direção e simplesmente se vira e corre para dentro de casa. Mas ele só dá alguns passos antes que Brad pule em cima dele. Então, os dois têm uma briga violenta, onde Brad está tentando com suas flechas e ambos estão basicamente lutando por suas vidas. E em algum momento depois que Lee sofreu vários cortes muito profundos, ele consegue tirar Brad de cima dele e correndo para seu irmão AJ, que agora rastejou até a rua. E de fato, AJ conseguiu acenar para um vizinho e fez com que ele chamasse a polícia. Depois que Lee conseguiu combatê-lo, ele correu para fora. Ele sabia que estava acabado. E então, em vez de perseguir seu irmão para fora, ele largou a flecha e foi até a cozinha. Ele abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água. Ele deixou a porta da geladeira aberta e simplesmente caminhou até a escada da frente, sentou-se lá
e bebeu água enquanto esperava a polícia. Quando eles chegaram, seu irmão AJ morreu antes que pudessem salvá-lo. Enquanto a polícia prendia Brad, ele disse casualmente: "Sim, eu deveria ter levado AJ ao hospital. Eu poderia tê-lo salvado, e os outros caras na garagem estariam mortos com uma besta na cabeça." Indo ao tribunal, Brad ficou extremamente arrependido e se declarou culpado de todas as suas acusações. O juiz disse a Brad que estava grato pelo fato dele estar assumindo total responsabilidade por seus crimes hediondos e que, em muitos aspectos, ele também era uma vítima dessa enorme teia de mentiras da qual Brad simplesmente não conseguia sair. Mesmo assim, Brad recebeu 3 penas consecutivas de prisão perpétua, uma para cada um de seus assassinatos que cometeu. O único membro sobrevivente da família foi Lee, o irmão que foi atacado por último e conseguiu correr para fora e escapar de Brad. Ele disse que sua vida foi destruída naquele dia e que ele mal consegue sair de casa por causa do extremo estresse pós-traumático. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo de hoje e ainda não fez isso, curta o vídeo e aproveite e se inscreva em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.